Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a produção e o crescimento de suínos na China. Vamos falar também sobre o preço da tonelada exportada de carne bovina pelo estado do Mato Grosso. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos falar sobre o mercado da carne bovina e vamos conversar sobre oportunidades e desafios para profissionais do agro em 2022. E também vamos conversar sobre mercado pecuário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre produção e o crescimento de suínos lá na China. E agora, falar desse crescimento de produção da carne suína da China é basicamente mostrar que era o óbvio que está acontecendo. A produção de carne suína da China saltou 29% em 2021, em relação ao ano anterior, 2020. Recuperando a maior parte da perda durante um surto devastador de peste suína africana 2 anos antes. A produção anual atingiu 52,9 milhões de toneladas no ano passado, pouco abaixo dos 53,4 milhões de toneladas produzidas em 2017, um ano antes de a doença começar a matar suínos no maior produtor mundial de carne suína. A doença havia eliminado cerca da metade das fazendas de criação até 2019. A recuperação ocorre depois que Pequim pediu uma retomada urgente da produção de carne suína no início de 2019 e liberou subsídios para apoiar os criadores, desencadeando uma onda de investimentos em novas fazendas de grande escala. A recuperação na produção veio antes do que muitos previam. Os preços da carne suína estão atualmente 60% mais baixos que há um ano lá na China. Caíram este mês, mesmo no período que antecede o feriado do Ano Novo Lunar, que começa dia 1º de fevereiro, que normalmente estimula a forte demanda por carne suína. A China abateu 671 milhões de suínos no ano passado, um aumento de 27% em relação a 2020, segundo dados do governo chinês. O rebanho suíno nacional atingiu 449 milhões de cabeças no final de dezembro, ante 437 milhões no final de setembro. A produção de aves também aumentou 0,8% em 2001 para 23,8 milhões de toneladas. E a produção de carne bovina aumentou 3,7% para quase 7 milhões de toneladas. E agora eu vou comentar sobre o preço da tonelada exportada de carne bovina pelo estado do Mato Grosso. Bom, fazendo um comparativo da tonelada de carne bovina exportada entre 2020 e 2021, lá do estado do Mato Grosso, chegou-se a uma análise de que o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que aponta o preço médio da carne bovina brasileira, registrou uma valorização de quase 13% no mercado internacional em 2021, em comparação com 2020. Passando de 3.346 dólares por tonelada para 3.777 dólares por tonelada. A alta garantiu um saldo positivo nas exportações de Mato Grosso, uma vez que o volume de carne embarcado no ano passado foi de 9,5% menor do que em 2020. E segundo o levantamento da entidade, lá em 2021, lá no Mato Grosso, a comercialização fechou em 368 mil toneladas de carne bovina e movimentou o equivalente a 1 bilhão 780 milhões de dólares em 2020. O volume de carne exportado foi de 407 mil toneladas e a receita 1,6 bilhão de dólares. Entre os motivos para a redução do volume de carne bovina exportado, o diretor de operações do IMAC,
Bruno de Jesus Andrade, aponta a menor oferta de animais e a saída temporária da China do mercado como os principais fatores para a queda. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. A Ana, ela é Reed Runter da Agro, da Fox Human Capital. É isso mesmo? Exatamente. Ixi. E vamos conversar sobre oportunidades e desafios para profissionais do agro em 2022. Ana Carolina, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Está tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo com você. Então tá bom, tá ótimo. Nome complicado, né? Quase que deu nó na língua, mas... Red Hunter. Ana, nós vamos falar sobre oportunidades e desafios para os profissionais do agro neste ano. Na verdade, desafio é para todo mundo, né? Porque tão assim, esses 3 últimos anos foi de efervescência, a panela de pressão quase explodiu, né? Quando a gente olha para o mercado do agro, Antônio, a gente pode até perceber que no ano passado teve em torno de 160 mil contratações, novos empregos só dentro do mercado do agro. E só para você ter uma base, mais ou menos 4 mil e pouco dessas contratações estão totalmente direcionadas para a área de tecnologia. Então, tem muita coisa nova acontecendo no agro. Foi um ano de boas oportunidades quando a gente faz um comparativo dentro do segmento do agronegócio em comparação a outros segmentos, mas a gente percebe aí uma possível crescente em 2022, com empresas adquirindo outras empresas, tecnologia vindo muito forte dentro do mercado, então tem muita coisa boa acontecendo. Eu não duvido nada disso que você está falando e a gente está vendo que o mercado realmente está, vamos dizer assim, aquecido. Por quê? Porque comida é a única... Comida e água são 2 coisas fundamentais para a sobrevivência de qualquer coisa que se mexa, né? Principalmente falando de seres humanos. A população vem crescendo. Nós, cada dia mais, temos que produzir mais do que nós estamos produzindo. A bola da vez no planeta chama-se Brasil. E o Brasil vai ter que aumentar a sua produção e produtividade nesses próximos 5, 10 anos, no mínimo em 40%. Então, precisa de muita gente nova no mercado que conheça do agro. E conhecer do agro não é muito fácil não, viu? Exato. E aí, quando olha para esse cenário, você falando, tem muito uma questão chamada ESG, que é a questão de governança social, governança ambiental, né, e econômica. Então, para os profissionais, agora para 2022, uma coisa que precisa estar muito atento é em relação a essa questão de sustentabilidade. Tem muitas oportunidades que vão surgir pela vontade, não só vontade, né, mas pela necessidade do mercado de se adaptar, até pela concorrência internacional. E também quando se fala de tecnologia, né, Antônio? A produtividade, tudo que tem acontecido no agro, de novo, tem vindo de tecnologia, de estudos, de ciência. Então, profissionais que estão se capacitando e que têm jornada, né, nessa área são profissionais que serão bem requisitados em 2022. Ana, você trabalha numa empresa... vamos dizer assim, para você entender, o nome aqui em inglês é tudo complicado. Fox Agro, vamos... Tá, Fox Agro, pronto, ótimo. Para você entender, a função da Ana é descobrir talentos, pessoas dentro do agro para fornecer para o mercado agro. Essa é a função da Ana. Ela vai buscar pessoas que estão atrás de empregos, empresas que estão precisando de um especialista na área do agro. Essa é a função dela. E se você quiser conversar com a Ana, bater um papo para ver se você encaixa dentro do perfil, que seria interessante você já manter um contato com ela, o telefone da Ana é o 62 98220 3018. Eu vou repetir, 98220 3018. É isso mesmo, Ana? Exatamente. Inclusive agora, recentemente, a Minerva, se não me falha a memória, Minerva ou a Marfrig, uma das duas, Minerva, abriu aí para trainee, para pessoal de agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia elétrica, um monte de coisa. Então, você vê que o agro está precisando de muita gente boa, né? Está precisando de muita gente boa. Se você está jovem, está querendo ir para essa área de trainee e também se, enfim, já está mais experiente no mercado,
uma coisa que eu te aconselho, inglês é muito importante para um crescimento dentro dessa área, principalmente com a internacionalização das coisas. E o outro ponto é, se você está buscando alguma coisa, buscando oportunidades, você tem que estar presente no LinkedIn. É uma das maiores redes profissionais, né? É a maior rede profissional que existe hoje e lá dentro tem muita coisa girando. Bom, e conhecer do agro, né? E conhecer do agro, com toda certeza. Não é porque você é veterinário, agrônomo, zootecnista, você tem que entender de mercado, você tem que entender um pouco de economia, você tem que ser, enfim, um monte de coisa que envolve para você ser um excelente veterinário, um bom agrônomo, um bom zootecnista, né? Mas o mercado agro está aquecidíssimo. Exatamente, exatamente. Muitas empresas demandando, a gente tem feito várias posições, inclusive fizemos até uma recentemente de gerente de fazenda, então a gente tem feito várias posições nesse sentido que demanda não só a questão hard skill, né, que a gente vive falando, que é a parte técnica, mas também as comportamentais, como lidar com o colaborador, saber gerenciar, saber liderar, saber se apresentar, saber comunicar. Então tudo isso você tem que estar de olho para se dar bem aí em 2022. Tem um ditado, Ana, que diz assim, dizia-se antigamente, né? Aqui, meu filho, moleque, se você não estudar, eu vou mandar você para a roça. Esse era o papo. Se não estudar, nós vamos mandar você para a roça. Porque sabia que roça era um trem que, né? Hoje, inverteu. Se você não estudar, você não vai para a fazenda. Exato. Entendeu? Tem que conhecer, tem que saber manusear a tecnologia, tem que saber o que está saindo de novo no mercado, tem que entender de mercado agro. E assim, uma coisa também que tem acontecido muito é profissionais de outras áreas virem para o agro. Sim, é verdade. Uma migração de setores, porque o agro é aquecido, em alguns momentos, em alguns setores e estados, o agro paga bem. Então, muito bem. Se você está dentro do mercado do agro, se desenvolva, se capacite, porque, enfim, tem muitas possibilidades e a concorrência também vai crescer cada vez mais. Bom, então, repetindo, se você tem interesse de entrar dentro do agro, se você quer entrar, está precisando, se a sua empresa está precisando de um especialista, está aqui a Ana Carolina Cavalcante, que é de uma empresa, de uma multinacional, e o objetivo da Ana é descobrir talentos, descobrir pessoas para você. Então, mais uma vez, o telefone da Ana é o 62 982 20 30 18. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Sucesso e até a próxima. Muito obrigada, Antônio, para você também. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre as condições climáticas no país e vamos falar da relação de troca entre o preço de um animal de reposição e o seu valor em arrobas e da nova lei de passivos ambientais em Goiás. É um minutinho só, nós voltamos já. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva.
A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Uma boa tarde de sábado tem que ter muitos sorrisos. Receitas deliciosas. Risoto de bacon com queijo, sem vinho. E dicas valiosas. Importante tudo que faz a gente economizar. O programa Temperando com Janaína Andrade junta tudo isso e muito mais na mesma panela. Já quando der piqui, você deixa eu vir aqui. Vai demais da conta. Entra aí no galinheiro, limpa o pé. Todo sábado às 14h, aqui na TV Serra Dourada. Então, sábado às 14h eu te espero pra gente temperar, hein? Não vai perder, não. Você sabe, você é minha melhor companhia. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre temperatura. O tempo segue instável em boa parte do país. Uma frente fria ajuda a levar a chuva para áreas da região sul, mas nessa região são esperados temporais pontuais, sem grandes acumulados de água. Assim, o destaque ainda é o calor. Pelos próximos 5 dias, os modelos meteorológicos mostram que a temperatura pode chegar a 42 graus lá no Rio Grande do Sul. O calor também aumenta em Mato Grosso do Sul, onde os termômetros podem registrar 41 graus. Os índices de água no solo seguem elevados no extremo norte do país e no sul de Minas Gerais. A partir do dia 25 agora, a previsão do tempo destaca a condição para uma chuva mais intensa nas regiões sudeste, centro-oeste e metade norte. As chuvas devem se intensificar a partir do dia 28, quando um corredor de umidade aumenta a condição para chuva frequente novamente na região sudeste, centro-oeste e norte, provocando redução das temperaturas. E agora vamos comentar sobre a relação de troca entre o preço de um animal de reposição e o seu valor em arrobas. Aqui em Goiás, o preço médio de um animal de reposição da raça Nelore está assim: R$ 4.000 para um boi magro com 12 arrobas e meia, R$ 3.700 para um garrote com 10 arrobas, R$ 3.100 para um bezerro na casa de 8 arrobas e R$ 2.850 para uma desmama com 6 arrobas e meia. É bom lembrar que esses valores são preços médios. Agora vamos converter esses valores dos animais em arrobas. Um boi magro hoje representa R$ 320 a arroba de um boi magro. Ou desculpe, R$ 320. A arroba de um garrote, R$ 370. A arroba de um bezerro, que custa R$ 3.100, a arroba dele está R$ 387. E a arroba de um bezerrinho de desmama de 6 arrobas e meia está na casa de R$ 438. Bom, essa é a relação de valores médios em Goiás, que pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos.
Bom, e agora eu vou conversar com Ademar Leal. O Ademar Leal, ele é pecuarista e ele é o CEO da Campo Nutrição. E nós vamos falar sobre o mercado do boi. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o seguinte: agora está chovendo, vai chover muito ainda, mas tem uma coisa, a seca vai chegar. Você está preparado para ela? Ademar, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos amigos do programa que estão nos assistindo aí em casa nessa manhã gostosa. Como é que tá as coisas, Ademar? Tudo bem, Toninho. Estamos aí vivenciando um período chuvoso aqui para o centro-oeste, mas muito regular, né? E ainda para o norte do estado, com chuvas bem intensas, como a gente pouco tinha visto. Então, só temos coisas boas, né? Por enquanto, né? Preço do boi está muito bom, né? Então, a liquidez muito boa. Acho muito importante. Só o milhozinho e a soja que estão, né? Isso que é bom também, porque quem está plantando, eu acho que isso faz parte, uma valorização do agro como um todo, né, Toninho? Agora, para o uso do milho e da soja, aí vai ter que tomar mais cuidado. Aí, saber preparar. Justamente, saber preparar. E para saber preparar, você tem que fazer planejamento, você tem que ter gestão. Se não souber, não vai virar. E um detalhe interessante é que agora está tudo bonito, está tudo verde, maravilhoso, tem gente aí com pasto fantástico, o boi está feliz, a vida do Nelore está branquinho, porque toma banho quase todo dia. Mas só que tem uma coisa, a seca vai chegar, agora daqui mais alguns dias, né? E aí, você está preparado para ela? Então, eu acredito que a gente tem, puxando nessa linha de raciocínio, nós temos que espelhar um pouco nos nossos amigos que cuidam de gado de leite, as pessoas que cuidam, que têm pecuária de leite especializada, que se programam há muito tempo para poder passar o período da seca. Nós temos que imaginar o pessoal da agricultura, que preparam anos antes, né? Agora é a época que vai colhendo um produto, já joga outro. E a pecuária de corte, você está fazendo alguma coisa? A seca vai chegar, isso é inevitável. Nós estamos em janeiro. Então, você já imaginou em algum planejamento de volumoso para seca? Isso é um assunto que está muito comentado, né? Mas eu vejo poucas pessoas se preocupando realmente. Só vejo comentando e poucos fazendo. Fala muito, mas faz pouco, né? Infelizmente, às vezes fica esperando o vizinho ou criticando o vizinho que está fazendo, que está indo na frente. E quando eu falo volumoso, temos silagem de capim, silagem de sorgo, silagem de milho, cana... o mesmo pasto diferido. Qual é a sua lotação nas águas? Qual é a sua lotação na seca? Porque o que nós estamos falando hoje é tão importante sobre a preparação para a seca, porque hoje nós estamos vivenciando as ações que foram tomadas no início, antes de começar a chover. Então, eu vejo muita gente reclamando hoje, deve ser um assunto recorrente aí na sua região, que é em todo o estado, a falta de pasto. A falta de pasto chegou por quê? Você está com excesso de gado, tem alguma coisa. Excesso de gado, ou a cigarrinha que te atrapalhou, ou foi a lagarta. No fundo, tem alguma coisa que poderíamos ter tomado de providência, no qual não chegaria nessa falta de pasto. Então, chamo a atenção aqui para o que nós estamos fazendo para o período da seca, o próximo período seco. E o mais interessante é como nós falamos, está tudo bonito, tudo verdinho, maravilhoso, aí você lota a sua fazenda de gado, que beleza, 3, 4 as por hectare, e quando chega na seca, bluf, cai para 1, 2. Lá se foi a vaca pro brejo. E se cai para 1, 2 planejado, tá tudo certo, beleza. Não tem problema. Só que não planeja. Explorar com 4A, 3A agora, parabéns. Eu acho que esse é o grande sucesso do negócio. Porém, você tem que imaginar que se o lugar que está com 4A, se você não tem nenhum outro plano, ele vai ter que reduzir para 1,5, para 1. E o que você vai fazer desse rebanho? Você vai confinar? Para onde que você vai confinar? Você vai confinar em casa, em outro lugar? Você já está olhando isso? Hoje é o momento de olhar o que fazer na seca. Hoje que eu digo, esses dias, né? Nós temos que pensar tudo na fazenda e, na verdade, o que você faz hoje, o reflexo é daqui no mínimo a 6 meses. Se não pensar agora, Ademar, pode ter certeza absoluta, o tombo vai ser grande e vai ser mais um tombo que você vai levar na vida e você fala, a pecuária não dá lucro, tem que aumentar o valor da arroba, não é nada disso. Exatamente. O preço da arroba é a última coisa que a gente tem que olhar. O que manda é o para trás mente. Se você não fizer a lição de casa agora, que ainda está chovendo bem, dá tempo de você pegar, fazer uma área pulmão aí, ter estrutura, como o Ademar falou, botar o silagem de milho, ou sorgo boliviano gigante, ou sorgo forrageiro mesmo. Enfim, se vira, porque a seca vai chegar. Perfeito. E aí vai acontecer o que todo mundo sabe, que nós já estamos cansados de falar, o tal do boi sanfona, né? Ganha peso agora e depois perde na seca. Eu quero chamar a atenção aqui para o que vai acontecer na seca. A gente já vivenciou isso o ano passado e você vai lembrar.
Teve uma fazenda no interior de São Paulo que uns búfalos ficaram presos passando fome e sede. A maioria de vocês, nós aí, vimos isso na internet. E agora é o seguinte, eu tenho certeza que gado passando fome, da agora para frente, basta um celular e você vai estar denunciado para o Ministério Público local, porque a porteira já foi aberta. Então, também nós temos que cuidar dos animais, não só pensando em dinheiro, pelo bem-estar dos animais. Sim, claro. Pelo bem-estar, pela sustentabilidade. Os animais não podem ficar cercados passando sede e fome, Toninho. Rapidamente vai ser cerceado pelas forças da lei, não só pela falta de planejamento. Então, tomem muito cuidado com o período seco do ano. O Ademar, ele é dono da Campo, uma das grandes empresas aqui da região centro-oeste e talvez até do país, da produção de alimentos, sal mineral, concentrado, ração para bovinos, tanto de corte quanto de leite. Mas eu tenho certeza absoluta que muita gente fala assim, não, meu passo vai acabar, mas depois eu trato com concentrado, com uma ração. Só que aí, o preço do seu animal da arroba vai lá, ele vai igual foguete, e foguete não dá marcha ré. Entendeu? Então, eu tenho certeza que o Ademar, mesmo sendo proprietário de uma empresa, ele quer que todo mundo compre o produto lá. Só que, para ele, às vezes, dá até prejuízo um fato desse, de você querer fazer chegar o animal, quando não tem pasto, na base da ração, né, Ademar? Inclusive, para nós do mercado de suplementação animal, de nutrição animal, nós não estamos aqui para vender quando a pessoa já... Sim, claro. Eu tenho uma frase muito bacana que nós vendemos, essa frase não é minha, até de um colega, a gente suplementa o que falta do pasto e não o pasto que falta. Sim. Né? Então, eu acho que isso aí é muito interessante. O que falta no pasto, a gente complementa. Então, também para deixar claro para vocês a importância disso, porque não adianta quando o negócio já... É igual saúde. Não adianta você cuidar da saúde quando já está indo para a UTI. Aí você já tem que entrar com medidas, é o que tem para o momento. Nós estamos pensando num plano de não deixar você ser nem hospitalizado. A sua fazenda passar a seca hiper saudável. Então, para isso, esse plano começa agora. Ou já teria começado até antes, mas ainda dá tempo. Estou vendo silagem sendo comercializada no interior agora a R$300 a tonelada. É mais ou menos o mercado, 280, 350. Isso, quando chega na seca, vale 600, custa 600. Então, quem sabe é a hora de você pegar um pouco do gado, fazer algum negócio. Outra coisa, nesses próximos 3 meses é muito interessante a suplementação de animais a pasto. Tem produtos, você vai usar um proteico energético, você vai tirar o seu boi antes do período seco. Então, mas meu pasto está bom. Então, agora é que é bom. Agora é a hora de suplementar para você chegar no fim de maio com o boi pesado, pronto para o abate. Além de que o preço da arroba para maio está excelente. A Bolsa está sinalizando para nós hoje R$ 333 o preço da arroba do boi em São Paulo em maio. Tem N ferramentas, isso dá outro programa, dá um dia de prosa sobre mercado futuro do boi, mas esse está aí. Eu acho que deve usar, deve ser feito, se proteger, porque nós estamos num momento de boa margem. Então, proteja a sua margem. E pecuarista bom faz o boi e ganha peso na seca, viu? Porque nas águas qualquer um ganha peso. Exato. Agora, na seca é que é o problema. Então, prepara aqui enquanto está tudo bonitinho, prepara lá na próxima seca, porque ela vai chegar, você sabe que ela vai chegar. Então, mantenha aí uma linha de ganho de peso diário, um GMD, na faixa aí de 500 gramas por dia, tá bom, né, Ademar? Nossa, tá ótimo. Tem que deixar aqueles pastinhos mais úmidos para ali, para o período da seca, aonde colocar o gado e tal. Tem muita coisa a ser feita. Ademar, mais uma vez, muito obrigado. Esse tipo de conversa, eu adoro esse tipo de conversa, porque é essa que chega lá na frente, viu? Parabéns pela sua iniciativa, Toninho. Você faz uma educação continuada, você é frequente contínuo, está todos os dias pela manhã na casa dos pecuaristas, não só na fazenda, trazendo informação de qualidade, isenta de qualquer outra, né, com muita transparência. Parabéns pelo seu programa, excelente. Pelo nosso trabalho, né, Ademar? Valeu, tamo junto. Bom, obrigado, Ademar. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.